E aí galera, meu nome é Michele e na videoaula de hoje nós vamos resolver uma questão do Enem 2018 da prova de Matemática e suas tecnologias. Nós vamos resolver juntos uma questão de trigonometria, que é a questão 170 do caderno azul. A primeira coisa a se fazer é ler o enunciado atentamente e tentar entender tudo o que ele está passando para a gente de informação. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa o esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Vamos entender o que esse enunciado está falando? Veja que a gente pode fazer uma associação da montanha-russa com um círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, a gente sabe que quando a gente varia esse ângulo T, um ponto ele vai começar a se deslocar em cima da circunferência, dessa circunferência de raio 1. Passando para a montanha-russa, a gente tem a mesma coisa. Quando a gente varia esse ângulo T, a gente sabe que esse pontinho A ele também vai se deslocar. E esse pontinho A, ele está associado a uma cadeira da montanha-russa. Então, a gente sabe que quando ele se desloca, está associada à altura que essa cadeira ela vai estar em relação ao solo. O problema nos diz que a função f descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função de t. Isso significa que o gráfico dessa função está associado à trajetória desse pontinho A. Parece muito complicado, galera, mas não é. Eu vou colocar aqui uma animação que eu encontrei no GeoGebra para vocês perceberem e facilitar o entendimento. Imagine que essa roda gigante é a mesma do nosso problema e que esse pontinho vermelho é o nosso ponto A. Perceba que quando eu vario o ângulo T, que é esse que está de verde, eu vario também a altura desse pontinho vermelho em relação ao solo. E olha só, mais do que isso, perceba também que essa trajetória do pontinho vermelho está descrevendo esse gráfico, o que significa que esse gráfico em azul é o gráfico que está associado à função que descreve a altura. Então, pessoal, para a gente responder essa questão, a gente precisa relembrar o que são as funções trigonométricas, quais suas características, tá? A gente vai falar um pouco agora sobre os coeficientes que a gente precisa saber na função trigonométrica. Primeiro nós temos a função seno, a função cosseno, aonde esse A na função a gente chama de amplitude, que é nada mais nada menos que essa distância dessa linha tracejada no 88 até o ponto máximo da minha função. O B a gente chama de frequência e ele está associado ao período do meu gráfico, tá? Se eu tenho um período maior ou um período menor. E o C a gente chama de ângulo de fase, que é para ver se o gráfico ele está transladado para a direita ou para a esquerda. O D a gente chama de linha média e também está associado à translação do gráfico, porém, a gente pode transladar para cima ou transladar para baixo. Perceba que o gráfico dado na questão é muito semelhante com o gráfico da função seno, pois os dois começam da linha média. Então, a função que a gente quer encontrar é uma função seno. Basta agora a gente determinar os coeficientes. O A é a distância do ponto máximo até a linha média, então é 168 menos 88, que é igual a 80. O B vai ser igual a 1, porque B é 2π sobre o período, e como o período é 2π, 2π sobre 2π é igual a 1. De acordo com o gráfico original do seno, nós percebemos que não há uma translação para a esquerda ou para a direita, então C é igual a 0. Porém, eu transladei a minha linha média de 0 para 88, então D é igual a 88. Se a gente substituir os coeficientes na função seno dada, nós percebemos que a única alternativa que bate é a letra A. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima!